A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um estudo aqui de um vídeo aqui, porque os ungidos de Deus são atacados. Ungido significa escolhido, tá? Por que a gente é atacado? A gente que Deus nos escolheu ou para uma missão, para realizar uma missão que Deus nos deu, né? Um dom para a gente realizar essa missão, ou para salvação, né? Às vezes tem gente que não vai ter missão. Deus não vai pedir missão, mas vai pedir que a pessoa ande no caminho dele, certo? Para ela ter salvação eterna, tá? Então vamos ver o porquê que nós somos atacados. O verdadeiro crente, porque o cristão falso não é atacado, ele está nas ideologias e no sistema do anticristo. Então ele não é atacado. Quem é atacado são os verdadeiros crentes, que faz a obra. Tendemos a ter uma visão sensacionalista do que parece ser um ataque espiritual. Filmes, televisão e cultura popular nos deram uma imagem específica do que aparentemente seria um ataque espiritual. No entanto, o que o mundo percebe como um ataque espiritual e a realidade dos ataques espirituais são bastante diferentes. Seria incorreto assumir que todos os ataques espirituais se parecem com possessões demoníacas em larga escala. Não se parecem. Na maioria das vezes, os ataques espirituais se manifestam de forma muito mais sutil. Eles ocorrem de maneiras inesperadas e despercebidas. A principal arma do diabo é a decepção, não a agressão. O inimigo quer se esconder nas sombras e se esgueirar na escuridão. Ele nunca vai se manifestar abertamente porque quer que você lhe dê acesso total sem perceber. Se ele mostrasse sua verdadeira natureza e intenções, todos nós invocaríamos a Deus e repreenderíamos o diabo rapidamente. No entanto, se ele se apresenta como um lobo em pele de cordeiro, se vem na forma de decepções e mentiras, se surge sob o disfarce de mudanças normais na vida, então você não apenas não o suspeitará, mas será incapaz de lutar ou se proteger contra ele. Você não pode lutar contra algo que não sabe que está lá. Agora, quero alertar você sobre alguns sinais a serem observados quando estiver sob ataque espiritual. Se conhecer os sinais, poderá detectar os ataques e lutar contra eles. Para começar, deixe-me dizer que um sinal de que você pode estar... Irmãos, deixa eu já dar o meu parecer aqui, nessa parte aí. O que é um ataque espiritual hoje? Antigamente, Jesus na época dele expulsava demônios, certo? Sai dele, espírito imundo e tal, né? E os discípulos falavam, Jesus só falava assim, sai dele agora, espírito imundo. E os discípulos falavam assim, está repreendido em nome do Senhor Jesus. E aí saiu o espírito imundo, porque era que se estribuchava, jogava as pessoas no chão, ficava babando, né? Ficava feroz com aquela raiva lá toda, né? Era assim que acontecia as possessões. Hoje não é mais interessante para os demônios fazer isso, porque o Satanás ele é um ser muito sábio, ele é mais sábio que todo ser humano junto. Ele só não é mais sábio que Deus, entendeu? Mas a sabedoria dele é estrondosa. Não foi à toa que ele enganou uma terça parte dos anjos e trouxe para o lado dele, entendeu? A maioria dos anjos ficou com Deus, mas ele trouxe uma terça parte, entendeu? Que viraram demônios. Então ele é muito sagaz. A estratégia do diabo não é força física. Quem tem força física é os demônios. O negócio de Satanás é a inteligência, entendeu? É um engano. Ele manuseia pessoas, ele manuseia coisas. Então o diabo, você vai ver, o ataque espiritual, ele usa pessoas para atacar você, entendeu? Ele usa pessoas que não têm Deus. Ele usa pessoas que é injusta, que é mentirosa, que é traidoras, que é enganadora. Então o ataque espiritual está aí e elas vão te causar danos. Se você não tiver um alicerce nas escrituras para se proteger dela e evocar o nome de Deus e pedir fortalecimento para Deus e proteção, elas vão te derrubar. O ataque espiritual também tem da maneira de feitiço, né? Esses candomblé aí e tudo. Só que quem é ungido de Deus, aquele que Deus abençoou, homem nenhum amaldiçoa. Quando o rei Balaque falou para Balaão amaldiçoar o povo de Deus, Deus mandou Balaão falar para Balaque
aquilo que eu abençoei, ninguém pode amaldiçoar. Então, se você é um ungido de Deus, ninguém pode te amaldiçoar. Não pega maldição no crente verdadeiro, no crente verdadeiro, tá? E possuir pelo demônio, nenhum cristão verdadeiro pode ser possuído. Ele pode ser influenciado. Soprar, que nem ele soprou no ouvido de Pedro contra Jesus. Aí, Jesus fez o quê? Arreta daqui, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, só conhece dos homens. Aí ele não estava falando que era Pedro o demônio, ele estava falando que estava por trás de Pedro, soprando no ouvido de Pedro. Entendeu? Pedro achou que ele estava falando dele, porque Pedro estava indo contra Jesus ter que morrer na cruz, sendo que ele tinha que morrer para pagar nossos pecados. Então Satanás estava induzindo a Pedro convencer Jesus para não ir para a cruz, entendeu? Então Jesus percebeu isso e repreendeu. Do mesmo jeito ele faz com a gente, ele sopra no nosso ouvido, joga um cristão contra o outro, entendeu? O que acontece? Que eu ia falar, irmãos? Eu até perdi o fio da meada. Ele sopra no ouvido. Então ele usa pessoas que não tem Deus também para nos atacar, que invejam a gente, que trai a gente, que engana a gente, que manipula, que se faz de santo. Satanás se segura anjo de luz. Se ele viesse na forma dele, com toda a maldade, você ia perceber, que é o que ele falou aí, ia repreender logo em nome de Jesus. Então, o que ele faz? Ele se transfigura em uma pessoa boa. Por isso que a carta de Judas que eu preguei lá, falsos pastores que se transfiguram em agente de Deus e ministros de justiça, sendo que eles são fraudulentos e enganadores. Ali está o espírito de Satanás. É por isso que em Apocalipse Deus fala: sai daí, povo meu, para não ocorrer nos pecados deles. Entendeu? Tem povo de Deus lá dentro dessas igrejas fraudulentas. Tem, e Deus manda sair, porque eles estão sendo enganados, eles não lêem a Bíblia, e quando lê não entende nada, não tem ninguém que explique, e quando tem alguém que explique eles não acreditam. Então muitos vão se perder lá dentro, alguns vão conseguir chegar à verdade e sair, como eu saí, quando eu frequentava esse tempo. Quando eu descobri e li a Bíblia, eu descobri o engano dos tempos religiosos. Deus falou: sai daí, meu filho. Entendeu? Aí eu saí, falei: cara, olha que enganação. E eu não me sentia bem lá, eu não entendi o porquê. Eu falava assim, que eu acreditava que lá era a casa de Deus, né? Aí Deus visita lá, ele não habita mais lá. Ele visita por causa que tem povo dele ainda lá sendo enganado, ele quer tirar, entendeu? Mas aí quando Deus falou na palavra dele: sai daí, eu saí. Eu falei: não, isso é porque eu não me sentia bem lá, irmão. E eu não sabia o porquê, porque eu pensava assim: aqui é a casa de Deus, eu tenho que me sentir bem aqui, por que eu me sinto mal? E todo mundo me julgava e me olhava a minha veste, e eu sempre andei de social. Como é que os caras ficavam julgando a minha veste? Eu ando assim de esporte também, mas eu ando vez ou outra de social, e ia para essas denominações de social. Não tinha porque eu acho que eles viam luz em mim, e eu não sabia que eu tinha essa luz, né? Eu ainda não era totalmente convertido, eu só visitava os templos lá. Depois que eu fui estudar a Bíblia, que a palavra entrou dentro de mim como espada de dois gumes e me transformou, fez eu enxergar, e aí eu me converti de vez mesmo, entendeu? Aceitei Jesus, e não é religião, aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, e o Espírito Santo entrou em mim e está transformando minha vida até hoje, mudando de vida, graças a Deus. E eu não vou deixar ninguém tirar do caminho usado pelo diabo, me tirar do caminho de Deus, não vou. Cara, eu já fiz a minha escolha, o diabo já me perdeu. Ele pode sim causar danos a mim, me prejudicar aqui nessa terra, usando pessoas para me prejudicar de alguma forma. Mas eu já estou na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém me toma. Entendeu? Porque a não ser eu mesmo, ou o próprio Deus. Deus não vai me lançar fora, certo? Então, se eu decidir, eu não vou para o caminho errado, certo? Porque eu peço o poder de Deus, eu falo: não me deixa desviar, Senhor. Não me deixa, porque sozinho eu não consigo. Me conduza pelo teu Espírito. Toda vez que eu percebo ameaça, tentando me prejudicar de alguma forma, eu peço a ajuda de Deus. E Ele me atende, entendeu? Ele me dá força, Ele me dá ânimo, Ele me dá alegria do Espírito Santo, mesmo diante das lutas, das tribulações e das pessoas que se levantam contra mim, que nem o gigante que se levantou contra Golias. Eu não tenho medo de gigante, porque Deus é que me dá sabedoria para vencer o gigante. Gigante aqui é uma figura, não é um gigante pessoa. Às vezes pode ser até pessoa, mas às vezes ele está falando de gigante, de símbolo, de situações que se levantam na sua vida complicada, de pessoas que te perseguem, entendeu? Esses são os gigantes, de dificuldades que a vida te põe, das tribulações que o diabo te lança, das tentações. Esse é o gigante que a gente tem que vencer diariamente. O cristão é uma luta, o cristão ele luta. Não é que ele não pode se divertir, não pode fazer nada, não, mas ele está numa constante luta espiritual,
Entendeu? Porque o diabo, o que ele quer? Como eles querem levar um número de pessoas para o inferno. Como aqueles que ele não consegue levar porque já entregaram a vida para Jesus, ele vai tentar destruir a vida da pessoa aqui na terra. Entendeu? Fazer a pessoa pecar, cair em tentação, essas coisas todas aí. Entendeu? Então vamos lá. Ataque espiritual é se o inimigo vier sobre você como uma inundação. Em outras palavras, você está enfrentando problema após problema, uma coisa após outra. Quando parece que você não consegue ter um descanso, como diz o ditado, quando chove é um dilúvio. Conheço pessoas que passaram por situações como perda de emprego, falecimento de um parente, tudo isso aí. De um parente próximo, Ataque e em espiritual. seguida sofreram um acidente de carro, tudo em um curto espaço de tempo. Uma coisa após outra, e você parece não conseguir ter um momento de paz. Mas a chave para reconhecer isso como um ataque espiritual está na sua resposta a isso. O objetivo desse modo de ataque é manter você ocupado com o problema e não com a solução. Isso aí, Jesus. Tá vendo? Ele é projetado para desviar seus olhos de Jesus. Esse tipo de ataque, onde parece que as comportas do inferno se abriram em sua porta, é projetado para afogar você, afogar sua fé e deixá-lo em dúvida. É projetado para desencorajá-lo. Mas em tudo isso, a chave para superar é nunca tirar... Ninguém prega isso nas igrejas, né? Deixe-me dizer por quê. Ninguém prega, né? Você se lembra da história de A verdade, Pedro ninguém andando sobre prega. a água? Só a manipulação. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Mas de repente vem Jesus caminhando em direção a eles. Só pega regozijo pra carne nas igrejas. Pede para se juntar a ele. Você pode, Jesus você vai concorda. conseguir ser maravilhoso, exaltando o homem lá em cima, em vez de exaltar a Deus. De repente, as ondas começam a subir. Pedro tira os olhos de Jesus, se distrai e começa a afundar. As ondas, os outros discípulos nos barcos, talvez o próprio ego de Pedro, todos serviram como distrações da única coisa que Pedro deveria estar fazendo, é manter os olhos em Jesus. Do mesmo modo acontece conosco. Devemos manter nossos olhos em Jesus e não em todas as coisas ao nosso redor. Se tivermos esse foco singular, podemos nos proteger contra esse ataque espiritual específico. Então lembre-se disso. Se sentir que está afundando em uma onda de ataque, mantenha seus olhos em Jesus. Se sentir que está se afogando, mantenha seus olhos em Jesus. Agora, outro sinal de um ataque espiritual é que velhos hábitos e estilos de vida começam a ressurgir. Veja quando, como cristão, você foi batizado, entregou sua vida ao Senhor, mudou seu estilo de vida, fez mudanças significativas. Mas isso é apenas o começo, não o fim. O diabo não vai deixar você ir assim tão facilmente. Não, ele vai lutar para trazê-lo de volta. Nesse modo de ataque, você notará coisas como amigos do passado voltando à sua vida, tentando levá-lo de volta. Certas pessoas ao seu redor começarão a tentar levá-lo de volta a antigos hábitos pecaminosos. Isso é o diabo testando você e tentando fazê-lo deixar tudo que é divino pelos prazeres do mundo. É como a parábola que Jesus conta sobre o agricultor que planta sementes em Mateus 13. Algumas sementes caem em solo cheio de espinhos e à medida que a planta cresce, os espinhos sufocam as plantas e elas não produzem frutos. Jesus nos diz que isso representa aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Devemos nos proteger contra esse ataque, sendo vigilantes. Tá vendo, irmãos? É o que eu falo. Aí as pessoas falam que não, que eu estou exagerando. Isso aí é ataque espiritual. Por exemplo, Deus tirou... Hoje eu não tenho quase amigo nenhum. Se eu botar 3 ou 4 amigos, é muito. E tudo é um pouco mais velho que eu, da mesma idade. Certo? Eu tinha muitos amigos. Eles só estavam comigo na hora da diversão. Quando eu precisava, sumia todo mundo. Então, quando eu me converti, Deus tirou todos eles da minha vida. Entendeu? E aí voltou alguns tentando me puxar para a velha vida. Eu falei, não, foi bom aquele tempo, curti, me diverti, mas aquilo lá é passado. Eu sou uma nova pessoa, o meu estilo de vida é outro, né? Não falei que eu era convertido nem nada. O meu estilo de vida, não, irmão, você tem que reencontrar, tá todo mundo com saudade, né?
Irmão, eles falavam irmão na gíria, né? Não era irmão em Cristo, né? Aí eu falei, não, vamos lá, tal, a gente gosta muito de você. Eu sei que eles gostam, tinha sinceridade. Só que eles vivem uma vida de pecado. Eu não vivo mais essa vida. Eu escolhi o meu caminho. Não é que eu não me divirto, só que a minha diversão é uma diversão que não vai contra os princípios bíblicos. Eu posso ir viajar, eu posso ir tomar banho de piscina, eu posso, por exemplo, numa pizzaria, eu posso tomar sorvete, eu posso... Só que o que eu não posso? Eu posso assistir um filme que não tenha conteúdos erótico ou de terror. Eu não assisto mais filme de terror, não assisto filme erótico que nem assistia antes. Não assisto mais tudo que tem conteúdo que é contra a palavra de Deus. Eu não assisto. Eu assisto filmes assim. Assisto filme de ação, de aventura, mas que seja um filme que não tenha muito conteúdo ideológico satânico, entendeu? Ou música, eu escuto música secular, mas que não tenha letras profanas, não tenha ideologias mundanas, não tenha simbologia satânica, entendeu? Por exemplo, o tipo de diversão que o cristão não deve ir. Você não deve assistir Big Brother, o cristão verdadeiro, tá? Quem se diz que é cristão, você não pode ir em carnaval, você não pode ser idólatra de futebol. Se assistir em casa, uma vez ou outra, você não pode ser fanático. Quando você vira fanático por qualquer coisa, você já está sendo idólatra. Aí uma pessoa me falou assim que eu sou fanático, eu falei, aí eu pensei, eu montei o vídeo e ainda falei assim, no meu vídeo, é melhor ser fanático por Deus e por Jesus do que ser fanático por futebol, que mata, tem gente que mata por futebol, do que ser fanático por homem ou por mulher, porque se a mulher não quer mais você, aí você vai lá, mata ela, não é minha ideia de ninguém, e a mulher vice-versa com o homem. Melhor ser fanático por Deus do que ser fanático por cantor ou por qualquer pessoa. Isso chama idolatria. Então é fanatismo também. E você ser fanático por um vício ou qualquer outra coisa, isso é fanatismo. Então, se for para ser fanático, eu preciso ser fanático de Deus do que do mundo. Entendeu? Mas eu não sou fanático. Eu só estudo a Bíblia para poder levar ensinamento. É um chamado, é uma missão que Deus me deu. E a mulher que quiser andar comigo, se eu arrumar uma companheira, ou ela aceita isso, ou então não dá pra gente viver junto não, ela procura outro, entendeu? Não quer dizer que eu não vou tratar com ela com carinho, que eu não vou dar atenção pra ela. Lógico que a Bíblia fala, você tem que dar atenção pra sua mulher, não pode deixar ela desamparada pros seus filhos, se tiver filhos, até pros seus amigos, se eles forem irmão em Cristo e tudo, né? Você tem que dividir o tempo para cada setor, e o tempo para Deus. Você não pode negligenciar o tempo para Deus, entendeu? Como cristão, porque senão você não está sendo verdadeiro com Deus, certo? Aí a mulher que me quiser como companheiro vai ter que aceitar, porque não é assim eu ficar fanático e esquecer dela. Não, jamais eu vou fazer isso. Só que eu também não posso abrir mão de Deus para poder ficar só fazendo coisa desse mundo, entendeu? Só porque a mulher quer. Não, aí não, filho. Aí sem chance. Aí é melhor ficar sozinho mesmo, entendeu? Ela procura um outro que vai pro mundo. Aí por isso que a relação dela não dá certo, porque ela quer cara que não é leal, que não é companheiro, que não faz ela crescer junto, que não batalha junto com ela, que incentiva ela. Aí ela arruma uma cara só pra fazer sexo. É o que eu falo, irmãos, ó. Se eu quisesse uma mulher, eu estou mudando o foco de assunto aqui para dar instrução para muitas pessoas. Eu estou batendo muito nessa técnica de relacionamento, para dar instrução para muita pessoa que está se ferrando em relacionamento aí. Como que eu ia falar? Um cara leal, um cara que ajuda a mulher e a mulher ajuda o cara, entendeu? Se não for assim, no relacionamento não vai para frente, entendeu? E tem que ser recíproco. A mulher que é um cara assim, leal, fiel, companheiro, e ela tem que ser a mesma pro cara. Não adianta um fazer e o outro não fazer, que não vai dar certo. E tem que ter os princípios bíblicos na relação, entendeu? Senão também a relação acaba, entendeu? E não é a mulher se humilhar para o homem, nem o homem para a mulher. A gente só se humilha para Deus. A minha felicidade depende só de Deus. Se eu estiver sozinho, eu estou feliz porque eu tenho Deus. Se eu estiver com uma companheira, eu estou feliz porque foi Deus que me deu ela. Entendeu? Então a mulher que for comigo, ela tem que andar, a saber que eu vou andar no caminho de Deus. Se ela quiser me afastar do caminho de Deus, então pode seguir seu caminho, vai encontrar outro. Porque o que eu ia falar, se eu quiser só uma mulher para sexo, irmãos, eu tenho montes que aparecem para mim. Não é porque eu sou bonito, porque eu sou melhor que ninguém, não, eu não sou tudo isso não. Eu tenho meus defeitos também,
Só que, o que acontece? A mulher hoje em dia tá fácil, tem 3 mulheres para cada homem, entendeu? O sexo para mim não é um problema de eu achar. E da mesma forma, se tiver difícil, vamos supor que tá difícil, eu vou lá no 69 lá e pago lá e faço o que eu quero com a mulher, e daí? Certo? Não é isso que eu quero. Se eu quisesse isso, eu já teria desviado do caminho de Deus. Eu quero uma mulher assim, que eu tenho que dar carinho, tenho que dar atenção, tenho que ter vida íntima com ela, tenho. Mas eu quero uma mulher leal, fiel a mim, companheira, que me ajude, que eu ajude ela. Parceiro, nós temos que ser parceiro um do outro. É essa mulher que eu quero. Eu quero a mulher e eu quero ser o homem para ela. Se não for assim e ela andar no caminho do mundo, então não serve para mim. Eu quero uma mulher assim. Se ela não quiser aceitar a minha caminhada com Deus, não eu ser um bitolado, jamais eu vou ser um bitolado e esquecer a minha mulher. Você tá louco? Se Deus me deu uma mulher para me cuidar dela, ou ela cuidar de mim, que eu vou deixar ela de mão? Se eu fizer isso, eu tô errado, entendeu? Mas uma mulher que quer me tirar do caminho de Deus, aí eu não aceito, entendeu? Vamos lá. Em relação à nossa companhia e permanecendo conectados a uma comunidade de fé. Então, aqui está a coisa. Cuidado com quem está em seu círculo íntimo. Cuidado com a companhia que você mantém. Aí, algumas pessoas realmente vão impulsioná-lo para frente. Aí, mas algumas vêm apenas para puxá-lo para trás. E precisamos ser sábios em relação às pessoas ao nosso redor. Outro sinal claro de um ataque espiritual é quando você se encontra isolado ou sendo afastado de relacionamentos. Peraí. Aqui. Companhia que você mantém. Algumas pessoas realmente vão impulsioná-lo para frente, mas algumas vêm apenas para puxá-lo para trás, e precisamos ser sábios em relação às pessoas ao nosso redor. Outro sinal claro de um ataque espiritual é quando você se encontra isolado ou sendo afastado de relacionamentos piedosos. Isso é uma armadilha do inimigo para tentar isolá-lo. Porque você está sozinho, você é mais fraco. Vulnerável. Entendeu? O inimigo quando sabe você que tem um cristão do seu lado, a gente fica mais forte. Que a Bíblia diz em Mateus 18, verso 20. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é em igreja, você se reúne em qualquer lugar, é onde está 2 ou 3. Aí você é mais forte. Uns dos outros para sobreviver e ter sucesso. Um precisa do outro. Uns dos outros como crentes em Cristo para encorajar. Não, eu sei de tudo, não preciso de ninguém. Isolar, vai nessa. Ele pode ganhar mais influência sobre nós. A maneira de se proteger contra esse ataque é permanecer vigilante ao manter uma comunidade de fé forte e orar para que o Senhor o cerque de pessoas que são fortes na fé e têm integridade. O último sinal de um ataque espiritual é que a oração se tornará mais difícil do que o normal. Todos passamos por períodos em que simplesmente não temos vontade de orar ou nos conectar com Deus, ou nossas orações parecem ou ler na Bíblia, né? Que não lê a Bíblia, não tem vontade de ler a Bíblia. Nunca devemos permitir que chegue ao ponto de realmente parar de orar. Isso ocorre porque não é só orar não, viu? A oração sem Bíblia não tem muito poder. Ela tem poder alinhada com a palavra de Deus. Em que você vai lembrar de alguma passagem que você leu na Bíblia e ora de acordo. Porque algumas batalhas não serão vencidas apenas com a oração. Como Jesus disse, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. No momento em que você se sentir mais desconectado, é hora de intensificar ainda mais. Se mantivermos nossos olhos e ouvidos espirituais atentos a esses sinais, podemos estar prontos. E esse jejum não é só jejum, irmãos, de alimento, tá? Tem o jejum de alimento que você faz para escutar mais a voz de Deus, estar mais sensível, tem. Mas não adianta você fazer jejum e não obedecer a palavra. Não vai adiantar de nada, certo? Vai ser só um regime. E o jejum que ele se refere não é só jejum de alimento, não adianta. É você se abster dos prazeres do mundo, certo? Você abrir mão de você para servir o próximo. É você se abster, não é que você não possa fazer nada, não é isso, irmão. Não é que você não pode se divertir, não pode ter seu momento de lazer. É você se abster dos prazeres pecaminosos do mundo para você ter comunhão com Deus. Entendeu? É isso. Não é só você fazer jejum de alimento e pronto. É melhor você comer alimento e fazer jejum dos prazeres pecaminosos do que você fazer um jejum só de alimento e continuar no prazer pecaminoso. Não adianta.
cientes e capazes de repelir todo ataque espiritual do inimigo. E quando eu falo de prazer pecaminoso, eu não estou falando só de sexo não, viu? Sexo desenfreado. Porque o sexo foi dado por Deus para a gente fazer com nossos parceiros. Mas quando eu falo, não é para você fazer com um e com o outro, é para você escolher um parceiro e fazer só com ele. Entendeu? Mas eu não estou falando só de sexo, eu estou falando prazeres pecaminosos assim, avareza, injustiça, mentira, engano. O ataque à vida de um crente é através do desespero, depressão e desânimo. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele havia enfrentado eventos horríveis. 3 naufrágios, sobreviveu a apedrejamento, suportou 5 chicotadas, frequentes prisões e 3 surras. Tudo isso seria suficiente para fazer Paulo cair em depressão e desespero. Isso seria suficiente para deixar Paulo desanimado. Sob tamanha pressão, muitos cristãos teriam caído em um poço de desespero. Mas quero que vejam o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pode ser que enfrentemos batalhas e ataques neste mundo, mas podemos confiar em nosso Deus poderoso para ser nosso refúgio em meio a tudo isso. Nestes momentos em que somos lançados de um lado para outro pelas ondas da adversidade, é quando devemos nos preparar para lutar. Este é o momento em que precisamos orar, jejuar e estudar a palavra de Deus para encontrar paz no meio disso tudo. Portanto, durante essas temporadas, nos momentos em que nos sentimos esmagadoramente desanimados e sem força... Então, irmãos, o que acontece? Estudar a palavra de Deus e... Por quê? Por que ele está falando tudo isso e orar? Aí a pessoa fala que você é bitolado, que você é fanático. Cara, se você não se alimentar da palavra, você vai sucumbir, não vai aguentar as lutas que vem com você. Às vezes eu encontro pessoas no meu caminho, que Deus põe no meu caminho, ou pessoas difíceis ou pessoas de Deus mesmo, né? Para me auxiliar, ou para ser bondosa comigo, ou eu ser com elas. Então o que acontece? Aí acontece alguma tribulação, alguma coisa na vida da pessoa, ela se desespera. Aí eu fico calmo, eu falo, calma. Por quê? Porque a pessoa não tem alicerce da palavra. Se ela tiver alicerce da palavra e oração, não importa. Às vezes, irmãos, eu falo aqui no meu vídeo porque os meus contatos são tudo amigos meus, tá? A maioria, né? Os que vêem meu vídeo, né? Do YouTube é um ou outro que vai lá, que se inscreve, né? Direto do YouTube, né? Porque eu não tenho muito seguidor. Então a maioria já é pessoas que eu conheço. Então, às vezes eu no meu trabalho, e são pessoas que trabalham comigo, algumas delas na mesma empresa, só que em outro local, né? Então eu fiz amizade, são irmãos em Cristo. Um abraço para todos aí, os irmãos em Cristo, viu? Deus abençoe a todos. Então o que acontece? Às vezes eu sou perseguido na minha empresa, vem tribulação, o diabo usa pessoas para me derrubar. Pode ser que ele consiga até fazer eu ser mandado embora de onde eu trabalho. Isso já tentaram fazer comigo em algumas empresas que eu trabalhei. Só que por quê? Porque eu sou cristão, porque eu corro pela verdade. Todo aquele que corre pela verdade, que é cristão, que gosta da justiça, que gosta das coisas corretas, que corre pelo certo, ele vai padecer perseguição, ele vai ser injustiçado, caluniado, e você tem que se manter firme. Como você vai lidar com isso? Se você tiver alicerçado na palavra, você vai ter uma paz interior, que quando as pessoas que passam por lutas se desesperam, só você não se desespera. Eu fui mandado embora, tá bom, Deus vai me abençoar, ele vai me abrir outra porta, eu vou arrumar outro, ou então ele vai arrumar algum jeito, se eu não arrumar emprego, de me sustentar. Eu creio nesse Deus, essa é a fé verdadeira. Você crê naquele Deus que vai te sustentar, que te capacita, que te dá força, te dá ânimo, você não se abala com as coisas. Entendeu? Às vezes eu me abalo mais em me afastar de irmãos verdadeiros, de pessoas boas que me ajudam, ou que eu gosto de algumas pessoas. Quando eu saí quando eu trabalhava, entrei nessa empresa que eu tô, aí eles me transferiam de uma empresa para outra. Eu já tinha feito amizade lá e pegava afeição à pessoa, né? Então eu ficava triste, a gente se despedia, até se abraçava, beijava, né? Boa sorte, irmão, irmã, né? Porque a gente fez amizade com a pessoa, pessoas sinceras, pessoas leais, não eram pessoas fingidas. Então com essas pessoas, esses amigos verdadeiros, a gente tem que cultivar, irmãos. A gente tem que guardar como tesouro,
Entendeu? É igual relacionamento com mulher e com homem. Quando surgir um homem leal na sua vida, mulher, cultive. Quando surgir um homem que corra com você, que te incentiva, que te apoia, que te dá força, que te dá ânimo, cara, cultive ele como seu tesouro. E o homem que surgir essa mulher na vida dele, também cultive. Meu como tesouro. Vá por mim, entendeu? E mantenha a sua relação com esse companheiro com os princípios bíblicos, porque aí ela vai durar. Agora, se você sair fora dos princípios bíblicos, rapidinho termina. Tá? Então vamos para lá, vamos voltar aos estudos. Para continuar, este é o momento em que devemos clamar a Deus. Este é o momento em que devemos buscar forças do Senhor. Este é o momento em que devemos nos apegar ao poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 10, versos 3 ao 5 diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das palavra, espada, destruindo os conselhos e toda a altivez armadura de Deus. A gente se reveste com a armadura de Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra, escudo da fé em Deus, o Pai, Deus, o Filho, sandália do Evangelho da Paz, couraça da justiça, cinturão da verdade e andar na verdade. Que embora vivamos neste mundo, não devemos e não devemos lutar nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas que temos à nossa disposição não são armas físicas, mas observe como a Bíblia diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas que podemos acessar como filhos de Deus têm poder divino. São armas diferentes de tudo neste mundo porque são armas celestiais. Ao mencionar a palavra armas, as pessoas geralmente pensam nas armas físicas deste mundo, como um bastão ou uma arma de fogo. No entanto, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, a espada significa porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como e mais espada de dois cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, escudo e é da fé, para discernir que você se refugia no Senhor Jesus e em Deus quando você estiver aflito. A palavra de Deus é uma você das busca armas poder que nele, temos como filhos capacete de da Deus. sua salvação, É uma arma brindar sua poderosa, mais mente cortante do que com as qualquer tentações, espada as de dois ideologias gumes. mundanas, não A entrar dentro da sua palavra de mente Deus e não é uma fazer arma que você pode pecar, usar cair em contra o tentação. diabo. Na verdade, Olha lá. é uma arma eficaz contra o diabo. Então, Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, quer dizer quando usar a palavra diz, contra o porque diabo. embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Tudo posso naquele que Como me crente, fortalece. você não Maior está que está em lutando mim contra do que é pessoas. Cristo do que o que está Você no não mundo. está apenas lutando contra Maior é Deus na minha circunstâncias. vida. Não, você está lutando contra o espírito por trás da pessoa, Olha lá, o diabo por trás da situação. Não é Nós contra temos carne ou luta sangue que a contra gente... carne e sangue, Olha lá, mas fala contra mesmo. principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ó, nos lugares Isso celestiais. é o que a Bíblia Diabo diz em não está no Efésios inferno ainda 6, não, viu? Verso 12. O diabo está rodando Aqui entre está a o que terra e o estou céu. incentivando você a fazer hoje. Ore pela vitória em todas as áreas de sua vida. Declare as promessas de Deus em todas as áreas de sua vida. Acredite que há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder na palavra de Deus. O nome de Jesus e por tem meio poder, do seu sangue de Espírito. Jesus tem poder. Quando oramos, Tudo posso podemos naquele ter que me confiança fortalece. de que o Eu me Senhor está refugio sempre debaixo da asa do próximo daqueles que Onipotente. buscam e clamam Eu por Ele. pego o escudo da fé em Acredite Deus, o que Pai, Deus, o Filho. quebrará todos Os anjos do planos Senhor, inimigo. maior é o Confie que está, Senhor terá os a anjos do última Senhor do palavra que o em dos todos os inimigos na minha assuntos vida. relacionados a você. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta, o Senhor tem a última palavra sobre tudo isso. Então, eu encorajo você, povo de Deus, a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas, e você terá a vitória. Deus não mente, Ele não é A homem guerra para mentir. espiritual é uma expressão que ouvimos muito na igreja. E embora muitas pessoas tenham uma ideia do que seja, muitas pessoas não entendem completamente e assim não estão cientes. Graças a Deus, Deus me faz entender isso daí. Ao longo de suas Me dá vidas. força, me dá O ânimo, diabo me está empenhado em esclarece. impedir as pessoas de conhecerem a Deus e confiarem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem dependendo se alguém já é cristão ou não.
mas seu propósito final é sempre impedir as pessoas de experimentar o amor de Deus. Agora, deixe-me esclarecer isso para todos que estão ouvindo. A guerra espiritual não é algo a ser temido, porque a batalha pertence ao Senhor. Esta É Ele que luta nossas batalhas. Por conta própria, mas permitimos é o nosso general. Nós somos guerreiros quando de Cristo. Fazemos isso que conseguiremos travar uma guerra espiritual vitoriosa. Esta Ele guerra vai nos entregar a afeta vitória. todas as áreas de sua vida. Não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem mesmo sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas porque se tornaram vítimas da guerra espiritual. Eles estão desencorajados, deprimidos, oprimidos. Alguns, eu não. Outros Nunca são vítimas no casamento e na família. Olá. Divórcio, conflito e abuso são algumas das cicatrizes de batalha que esses crentes carregam. Deixe-me fornecer algumas informações sobre a estratégia do inimigo quando se trata de guerra espiritual. Existem 4 coisas que o inimigo busca alcançar quando ataca os crentes. Essas 4 coisas são desencorajar, distrair, instigar descontentamento e provocar discórdia. Permita-me detalhar. Deixa eu falar para vocês aqui, Ele falou de distração. Por isso que o inimigo enche as pessoas de coisa, de afazeres, para você, você tem que trabalhar, não tem? Você tem que cuidar dos filhos, não tem? Tem que levar na escola, tem que fazer isso, fazer aquilo, aí tem que se divertir, aí tem que descansar, que você chega exausto do trabalho, tem que descansar. Você não tem tempo para ler a Bíblia nem para orar. É essa a tática do inimigo, ele te enche de coisa, de distração. Aí você fala assim, tô cansado, vou sair, vou ver televisão. Você vai ver televisão, vai ver futebol. Nesse tempo você não vai para a Bíblia, você não vai orar. O que acontece? Você não tem conhecimento, você não tem a unção da palavra. Logo você é derrubado pelo inimigo, porque você não tem a unção de Cristo. Simples assim, assim que ele derruba muitos crentes, entendeu? E os crentes não acordam, é idiota, Mas, cara, eu não quero falar a palavra aqui, mas tem crente que depois fala que sou eu, que sou o lesado, que sou eu, eu só fico olhando as coisas, cara. Aí as pessoas se julgam inteligente. Eu sou super, tô ganhando dinheiro, olá, tô sendo empresário, e sem Deus, vazio de Deus. Aí vai pro limbo, vai pra perdição eterna, vai, seu bobo. Aí você acha que é o espertalhão, vai no domínio do anticristo, do sistema da besta, vai lá, entendeu? E acha que é esperto, que é malandro, que ele é mais esperto que todos. Então, o cristão não, o Deus escolhe os coisas loucas, escolhe os pobres desse mundo, escolhe aqueles que amam a Deus verdadeiramente, certo? Não importa o que aconteça, as circunstâncias. Quando você estiver passando por luta, você não tem que se abater, você tem que se agarrar com Deus, com a palavra, com a oração. Aí acreditar que Deus vai agir a seu favor, que vai dar a vitória, não importa o tempo que leve, a circunstância. Você perdeu o emprego, vai arrumar outro. Deus vai te capacitar, você corre atrás, Ele vai te dar força, vai te dar saúde, vai te dar ânimo. Aconteceu já isso comigo, eu já perdi familiares um atrás do outro, eu já de um mês para o outro perdi um familiar. Já aconteceu de eu perder emprego e estar com a família para sustentar e pagar aluguel, e Deus, eu orei a Deus e Deus moveu a situação para mim, entendeu? Então, Deus me atendeu em todas as minhas súplicas, cara. E eu não vou amar um Deus desse, que sempre me socorre, mesmo eu sendo falho, pecador, certo? Eu não vivo mais em pecado, mas eu peco, eu sou falho. Então, mesmo assim, Ele me socorre. Olha que Deus maravilhoso que a gente tem. E a pessoa negligencia isso, não vai ter intimidade com Ele, não vai estudar a palavra, não vai orar, não vai buscar intimidade com Ele, e depois sofre, aí fica chorando, não tem base, não tem suporte para suportar as aflições da vida. As perseguições do anticristo, do sistema do anticristo nesse mundo aqui, não vai conseguir. Aí ela acaba sucumbindo e se entregando ao sistema. Por quê? Porque não tem unção. Não tem unção. Aí ela prefere as coisas do mundo, a diversão, a distração, deixa o diabo encher ela de coisas, e você nunca tem tempo para ler a Bíblia, para orar. Leia 3 vezes por semana, escuta a Bíblia em áudio. Se não der para ler, vai no serviço escutando, volta escutando. Não deixe de se alimentar da palavra, irmão, porque quando você passar por lutas, você vai ter suporte. Se você não tiver palavra e oração, você não vai aguentar as lutas. Não vai ter a paz que excede todo entendimento dentro de você. Você não vai saber contornar a situação, como você vai ficar apavorado, não vai saber como agir, entendeu? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Inimigo
busca desencorajar você de sua fé. O inimigo busca distraí-lo de seu chamado com prazeres mundanos e todo tipo de tentação. O inimigo busca instigar descontentamento em sua vida física. E, finalmente, o inimigo busca provocar discórdia entre você e outros crentes para interromper a unidade do Evangelho. Então, é o que aqui ele faz. está como você alcança. Só que eu enxergo isso, mas eu queria que todos enxergassem, cristãos enxergassem, mas não enxerga, estão cegos. O inimigo cegou as pessoas. É importante dedicar tempo regular sozinho com Deus, Olha lá, de preferência o mais livre possível de distrações. É o que eu faço. Jesus queria dar toda a sua atenção a Deus e passar tempo com seu Pai Celestial. Se até Jesus precisava se retirar das multidões e de seus amigos para ficar sozinho com Deus, pecadores. E Jesus é Deus, quanto mais seus seguidores precisam fazer o mesmo. A oração é uma poderosa arma para a guerra espiritual. A oração é você entregando suas batalhas a Deus. Você está chamando-o para se envolver na batalha por você. Você tem que orar pelos irmãos, orar pela sua vida, olhar para os seus amigos que passam dificuldade. Que as armas que possuímos como filhos de Deus são poderosas e divinas. Devemos confiar na oração, na palavra de Deus e no poder do nome de Jesus para obter vitória em todas as áreas de nossas vidas. Olha aí, tá vendo? A guerra espiritual por isso que muitos sofrem, caem, não aguentam. E é somente ao nos retirarmos para buscar não importa o que aconteça comigo, eu estou com Deus, eu tenho Deus poderoso dentro de mim, que me conduz, que me dá força, que me dá fé inabalável, para suportar todas as coisas, como guerreiro de Cristo. As táticas do inimigo. Que cada um de nós se empenhe em manter a unidade do Evangelho, confiando na fidelidade de Deus para vencer todas as batalhas. Lembre-se que, na busca pela vitória espiritual, o Senhor tem a última palavra sobre nossas vidas. Que a paz e a graça do Senhor estejam conosco enquanto continuamos a caminhar em fé e confiança. Queridos irmãos, estamos vivendo no meio de uma geração perversa, torta, imoral, desonesta e não confiável. Você precisa ser salvo. Não dá para saber quem você confiar hoje, cara. Disso. Você precisa ser mudado. Tá difícil o tempo de hoje, viu, meu irmão? Você precisa ser diferente. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Já aceitei há muito tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, irmão. Se inscreva no canal, badale o sininho de todas. Muito obrigado. Compartilhe os vídeos para chegar a mais pessoas, tá? Para elas ter conhecimento e se proteger de ataque espiritual. Nós estamos vivendo no final dos tempos. Muita gente não se acordou para isso ainda, tá? O anticristo está aí já operando aí com o sistema dele. Muita gente vai se perder, meu. Escuta o que eu tô falando. Depois aí não vai gemer não, viu? Até, viu? Abraço. Amo todos vocês. Até o próximo vídeo.